Oi, bom dia. Bom dia. Michele foi embora, escapou pela lateral. Gente, que loucura isso aqui, né? Parece que estou na gringa. Parabéns. Bom dia. Eu espero que todos tenham tomado um café legal para estarem aqui comigo, porque é 9h30 da madrugada, né? Vamos lá, gente, vamos junto. Deixa eu tentar entender aqui o que eu tô. Aqui é o tempo, né? E eu vou passar no mouse? Obrigada, moço. O moço está me salvando. Depois a gente toma um café. Bom, eu sou Letícia. Eu sou do time de design do Quinto Andar. E a ideia hoje, a conversa que eu trouxe para a gente falar hoje é sobre design em hypergrowth. Esse nome é bacana, mas significa crescimento louco. Nesse último ano que eu passei lá no Quinto Andar, que muitas coisas mudaram, e a ideia é eu falar um pouquinho para vocês como é que foi esse desafio de mais que dobrar a equipe, eu nem sei falar, 7 vezes mais no formato triplo, duplo, essas coisas, de empresa, de colaboradores lá na empresa. Mas antes disso, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o Quinto Andar. O Quinto Andar Oi, gente, bom dia. Oi, Ana. Olha só. Quinto Andar é uma empresa, uma startup, uma empresa de tecnologia, em que olha soluções para as pessoas em todo o universo do imóvel. Então, se você quer morar em algum lugar, se você quer viver de renda desse imóvel, né, desse patrimônio, se você quer trabalhar com isso. Então, a gente está pensando em todo o ecossistema que envolve um imóvel. E esse ano a gente fez essas soluções para mais e mais pessoas, e a gente quer fazer ainda para mais pessoas, né? Então, isso tem super a ver com o lance do crescimento que eu vou falar agora. A gente, em volume de negócios fechados, a gente está aumentando 15% ao mês. Isso é uma média, porque, na verdade, ele acontece assim. Então, aqui eu coloquei uns marcos para a gente de produto, que foi quando a gente lançou agendamento de visita todo online, que é uma coisa que difere pra caramba a gente de classificados, e toda a negociação e proposta online. Então, também você pode falar com o proprietário pela plataforma e colocar ali suas condições, pedidos, enfim, vocês vão chegando no meio do caminho para os dois, né? E, finalmente, no início do ano, a gente foi para o Rio, janeiro. Para mim, parece quase uma década, porque um ano parece isso no Quinto Andar. Mas, em maio, a gente estava em 3 cidades. A gente estava em Goiânia, BH e Rio. Fora algumas cidades. Tem alguém com uma voz mais poderosa do que a minha voz não é muito poderosa mesmo. Mas tá confortável, né? Em maio, a gente já estava em mais cidades que não só as cidades de São Paulo e Grande São Paulo. Então, 15% é um número bonito, mas, na verdade, esse ano a gente teve que lidar com essas barronas aí, muito diferentes dos últimos anos. Falando em pessoas, é ainda mais louco, porque a gente fez 7,5. Isso é um número que eu tirei em novembro, então pode ser que agora, nesse dia, está maior ainda. Mas nos últimos 3 anos, a gente aumentou 7,5 vezes as pessoas que estão trabalhando para entregar essas soluções para as pessoas sobre imóvel. Isso também foi assim. Então, eu entrei no final de outubro, novembro de 2015, e estava aquela sensação startup, conhecia todo mundo, falava o nome de todo mundo, e agora eu entro no elevador e eu não conheço ninguém, dou aquele bom dia, oi gente. Mas, enfim, está sendo muito legal, mas é muito diferente. Mas antes da gente falar desses desafios de crescimento e tudo mais, eu queria convidar vocês para um começo, para entender, eu acho que um pouco do nosso contexto lá no Quinto Andar, principalmente dos designers e da galera de produto.
quando eu entrei, eu conversei com algumas pessoas, né? Porque designer faz isso. E aí tem umas histórias que ficaram muito na minha cabeça, e aí eu entendi que eu não estava ajudando as pessoas a alugar imóvel, eu estava ajudando outras coisas, né? Queria que vocês ouvissem comigo. Eu sentei no sofá da minha amiga chorando. Eu estava envergonhada e eu só pensava em achar um apartamento para eu me mudar. Aquele sofá foi a minha cama por vários dias. Eu queria achar um apartamento logo para eu recomeçar depois que eu me separei. Naquele dia eu cheguei no apartamento e os fios não estavam lá. Não eram os lustres ou as lâmpadas, eram os fios. O inquilino tinha arrumado uma briga com a imobiliária e arrancou toda a fiação do apartamento. Eu tinha acabado de ficar viúva. Aquele apartamento era minha pensão deixada pelo meu marido. E eu não sabia nada sobre alugar imóveis. Aliás, ele resolvia tudo. E eu não sabia nada de nada. Não sabia o que fazer e a imobiliária não fez nada. Eu fiquei desesperada. Para entrar nesse mercado, você tem que ir indicando imóveis. Eu não queria ser corretor. Na verdade, eu era psicólogo, mas não estava entrando mais dinheiro. E para ser corretor em muitas imobiliárias, você tem que trabalhar de graça 2 meses ou mais. Você vai indicando imóveis até alugar. E só quando você aluga o primeiro que eles te dão alguma chance. Eu não tinha ideia disso. Na verdade, quando eu comecei minhas conversas, as pessoas não eram clientes do Quinto Andar. Eram pessoas que eu queria conversar. Eu sentei no sofá da minha amiga chorando. Como eu Eu faço? estava envergonhada e eu só pensava em achar uma... Eu também não sei trabalhar com tecnologia. Sou péssima usuária, né? Eu também não tinha ideia sobre todas essas coisas que a gente ouviu. Na verdade, quando eu comecei a conversar com as pessoas, eu tinha aquela ideia naiva de que tipo, mudar de casa é mó legal. Um bom motivo. Casou, vai ter filho, mudou de cidade. Por mais que o processo fosse sempre chato, burocrático e tudo mais, eu não tinha ideia que as pessoas trabalhavam para o mercado imobiliário de graça por meses, até conseguir realmente o aval ali do corretor, de um cargo, né? Para mim era, sei lá, fazer uma entrevista e era empregado. E isso faz a gente entender que a gente entrega soluções que não é o aluguel do imóvel, né? Para a primeira pessoa, a gente ajudou ela num novo começo ali. Ela estava num outro momento. Ela não estava feliz procurando imóvel e entrou no produto e vamos lá, né? Ela estava desesperada, tipo, quero começar isso logo. E o apartamento era esse marco do começo, né? A segunda pessoa também, o marido dela pensou um esquema de pensão que Quinto Andar ajudou esse esquema a funcionar. E para a última pessoa que mudou de carreira, não era plano dele ser corretor, e é bem comum no mercado, o Quinto Andar também talvez trouxe flexibilidade, uma oportunidade para ele trabalhar de um jeito legal, né? Então, ter clareza em relação ao que você entrega é muito primordial, principalmente quando a gente fala de crescimento. Ter isso claro na empresa, eu acho que é muito importante. Lá no Quinto Andar, a gente não sabe como a gente vai chegar, porque esse como muda muito. Mas a gente sabe por que a gente existe. Mas então vamos lá, né? Porque eu falei que eu ia trazer hoje. Verdade, gente, o desafio de crescer é tirar uma foto de equipe. Vocês podem ver aí que é uma mega treta. Quero que vocês olhem para essa fotinho, porque aqui a gente já fala, não é tão treta assim, né? Brincadeira, gente, não é. Eu sou péssima brincadeira, ninguém riu. Estava super achando que ia funcionar, mas tudo bem. Mas não, a equipe é ótima, fotogênica, maravilhosa, e essa fotinha a gente conseguiu resolver. Bom, lá no início do ano éramos 5, na verdade 6, a Fernanda está aqui, ó, ela foi para o cubo. E aí depois, agora no final do ano, a gente está em 15, então é mais ou menos esse efeito, né, de, nossa, quanta gente. E aí, a primeira coisa que pinta na cabeça como é que lá no Quinto Andar, cada designer está num squad. E aí retomo também aquela questão de ser uma gestão descentralizada, né? E aí com 15 designers, isso significa muitos designers em muitos squads diferentes, com profissionais completamente diferentes, olhando para pedaços da trajetória do cliente completamente diferentes. E aí eu passei o ano praticamente surtando em... Meu Deus,
como é que a gente vai criar um processo possível e a gente vai manter alinhamento, né? E como é que eu vou dar conta de 15 pessoas? Tipo, pensando muito também em uma coisa que no quinto andar é muito forte, ownership e autonomia. Mas ownership, na minha cabeça, com 3 designers, beleza, cada um está tomando decisão, a gente pontua ali com o CTO, tá tudo bem, eu acho. Com 15... é diferente. E aí é muito fácil cair num controle. Então, a gente tem que ter bastante, tem que olhar para essas palavras e pensar muito como é que a gente vai manter, garantir isso, que funciona super bem e que é muito legal, para que as pessoas trabalhem bem, deem o seu melhor. Mas também a empresa não pode virar o caos total, cada um tomando uma decisão, indo para um lado e outro para o outro. Então, a gente entendeu lá no quinto andar que os designers eles não podiam fazer só as decisões nas soluções de produto, né? Que já é coisa pra caramba, mas a gente entendeu que para a gente manter a autonomia, ownership, exercícios de liderança, a gente precisava também entregar outras soluções. A gente tinha que pensar soluções de serviço. A gente não tem designers de serviço, né? Todo mundo no quinto andar é designer de produto. Mas a gente tinha que entender um pouco mais sobre as interações que a gente coloca na rua. Elas são um conjunto para a pessoa, né? Então, é um serviço. E outra coisa também é que um designer está ali fazendo suas interações no seu mundinho, no seu pedacinho de jornada, e ele precisa alinhar, porque ele vai impactar a interação que o outro amiguinho está desenhando em outro lugar. Então, esse entendimento de serviço é super importante para manter o tal do alinhamento, que era uma das coisas que eu falei que eu estava preocupada. Outra coisa é a solução de operação em design. Essa história de trabalhar em 15, 20, acho que tem equipes aqui que trabalham com mais designers ainda, é muito novo para o design. Se a gente voltar à faculdade, eu fiz faculdade há mais de 10, 15 anos atrás, todos os projetos são muito focados em você fazer sozinho. No máximo, 4 pessoas, num grupo que dá muito pau na disciplina de produto físico. Geralmente dá pau nesses grupos de 4. E a gente agora tem esse desafio de trabalhar junto. Então, a gente tem toda a questão de definir nosso processo de design, mas quando a gente está em 15, a gente tem que pensar num processo de design que funcione para 15, mantendo flexibilidade para que as pessoas tenham liberdade e façam suas escolhas no seu contexto, mas tem que ter pontos comuns para que esse processo funcione para todo mundo, né? Liderança e estratégia é outra dimensão que a gente precisa começar a trabalhar. A gente fez um passo que esse passo não volta. Mais designers têm virado líderes e gestão. Às vezes começa pela liderança técnica, mas vai acabar na gestão. Então, é uma coisa que a gente tem que cada vez mais antecipar esse assunto. Esse papo de designer não está preparado para gestão, isso é passado. A gente tem que estar preparado. Está acontecendo, não é futuro. E a outra coisa também, você está dentro de um organismo, uma empresa, você tem que pensar em cultura, você é parte daquilo ali. Então, como é que você leva design como abordagem de inovação para outras áreas? Como é que você conversa e cria relações em relação a isso, né? A abordagem da engenharia ela é diferente da nossa, ela é só mais uma abordagem, a nossa também é só mais uma abordagem. Mas como é que a gente troca conhecimento dentro de uma empresa? Então, falando isso, todos os designers no quinto andar, a gente não tem uma equipe ainda dedicada à operação, mas até extrapolando as outras dimensões, a gente inventou um negócio que são os grupos de estudo. Então, todos os designers, todo trimestre, a gente se organiza em diferentes grupos de estudo e a gente tenta endereçar coisas que estão incomodando a gente no nosso processo. E aí eu trouxe uns cases de sucesso. Os que não deram muito certo a gente pode conversar no café. Mas eu trouxe coisas que deram certo para incentivar e encorajar vocês a fazerem coisas, né? Os que não deram certo eu tento conversar e tento publicar coisas, mas eu vou dividir mais isso também.
Bom, a primeira coisa que eu trouxe ao longo desse ano era muito importante a gente garantir consistência do nosso produto, né? Afinal, iam entrar 15 designers. E aí, como falei também, a realidade do Quinto Andar é uma startup, então a gente não tinha nem grana, nem organização para ter ainda maturidade, para ter uma equipe de design ops separada e dedicada, né? A verdade é, quando entra um designer, ele vai para um squad. Então, a gente ainda não caminhou para esse lado. Quem sabe em breve, mas enfim. E aí a gente decidiu endereçar o Design System e padronizações dentro de um grupo de estudo. A gente padronizou as ferramentas, né? Então, a gente lá é bem enxuto, a gente usa só Sketch, Abstract e o InVision. O Abstract para versionamento, porque a gente também faz rodízio entre os squads. Então, um designer pode estar num squad hoje, daqui a 6 meses ele pode estar em outro problema, em outra questão. Então, é importante manter o versionamento. E o InVision ele é muito mais para alinhamento, prototipagem para teste com o usuário, e alinhamento interno. Porque todo mundo no Quinto Andar gosta muito de pitacar, é maravilhoso. A gente divide muita coisa com muita gente, então o InVision é super importante para a gente. Então, o time de design começou a endereçar e construir a questão das componentizações, das bibliotecas, repositórios de arquivos, e isso começou a criar o Design System. A gente ainda não tem um Design System super, ultra poderoso, finalizado, mas esse trabalho foi super importante para a gente começar de algum lugar. E aí isso também fez com que a gente fizesse um alinhamento muito legal com a guilda de front, porque a gente viu também que era uma necessidade lá no desenvolvimento em manter as coisas padrões e ser mais eficiente na feitura das interfaces, né? Em breve, nosso design system, que chama Cozy. O que a gente ganha com isso? Além da consistência, que eu acho que é meio óbvio, a gente tem uma relação super boa com a guilda de front. Eles agora estão se inspirando nessa história de grupos de estudo para olhar a operação deles, então está sendo super divertido, a troca está sendo muito boa. E a gente ganha muita produtividade. Hoje um designer demora muito menos tempo resolvendo a sua tela e consegue, né, olhar para outros problemas ainda maiores do que a tela. Então, a gente ganhou muita velocidade em relação a isso. Pesquisa. A gente sempre fez pesquisa, muita pesquisa testando protótipo. A gente quer colocar tudo na rua com testes de protótipo, mas a gente viu que a gente fazia de um jeito muito artesanal. E aí uma das coisas que incomodava era como é que a gente fala com mais usuários e a gente é mais eficiente e a gente é mais frequente também. Então, um grupo de estudo foi olhar a frequência. A gente setou que toda quinta-feira um designer tinha que estar fazendo pesquisa. A gente operacionalizou recompensa. E nessa história de operacionalizar a recompensa foi super bacana, porque os designers tiveram que montar um planinho ali de orçamento, uma coisa que a gente geralmente não faz até chegar na parte de gestão. E aí um dia você se vê, ixi, eu tenho que falar de dinheiro com o meu diretor, não tenho ideia de como eu faço isso. Então, eles tiveram essa oportunidade de pensar como é que eu mostro para o meu diretor que eu preciso dessa grana, como vai ser ao longo dos meses, como é que isso volta, por que é importante gastar esse dinheiro. A parte de templates também a gente olhou. Então, hoje, para um designer fazer o roteiro, também entregar os achados, está muito mais fácil, porque a gente criou um template flexível para os achados e tudo mais. A comunicação disso melhorou, então hoje a gente consegue 100% de comunicação dos testes, que antes, às vezes, ficava só entre o designer e o PM. E o recrutamento de participantes é um negócio também que a gente tem procurado melhorar. E agora a gente tem dividido com produto, operação, porque todo mundo faz pesquisa lá no Quinto Andar. Então, às vezes, acontecia da gente chamar a mesma pessoa, até uma pessoa que falou, não quero falar com vocês. E aí, enfim, para a gente não ter mais esse problema, a gente tem uma base agora em que a gente divide quem que a gente já chamou. Acho que ganhos, tem, claro, esses números absolutos que são muito bons. A gente fez, de fevereiro até setembro, 23 pesquisas. Isso foi 2,5 mais do que ano passado.
A gente falou com 140 pessoas, bem legal. 100% dessas pesquisas estão documentadas e a gente não fez nenhum lançamento mais crítico sem teste, que era um dos meus sonhos. Enfim, e agora isso está super interiorizado na equipe, né? O lance de documentar a gente conseguiu fazer também, é um Google Sites, super simples, mas agora a gente colocou isso aberto para toda a empresa. Então, assim, alguém do CX pode ver uma pesquisa que a gente fez para qualquer pedaço da jornada. Isso está sendo muito legal, a gente tem conversado com as pessoas e a gente está conseguindo levar mais informação para a empresa como um todo. Design Critique, falei, esse ano foi o ano do Design Critique, que eu falei em tudo quanto é lugar. Peço para que vocês olhem o que eu escrevi sobre Design Critique, para saber como fazer, não vou entrar tanto nisso, mas assim, o problema era, a gente precisava de alinhamento e a gente precisava melhorar nossa argumentação dentro de produto, né? E aí a gente pensou no Design Critique, a gente não inventou Design Critique, tá? Design Critique existe como ritual e a gente adaptou para a nossa realidade, na verdade. Então a gente fez alguns testes e a gente chegou no modelo que funciona para a gente. Agora com 15 a gente faz 2 sessões na semana com turmas diferentes. E a ideia é ir adaptando conforme a gente vai crescendo. A gente tem um designer apresentador que ele leva seus designs e o problema que ele está tentando resolver. E aí, basicamente, todo mundo pitaca, mas tem que argumentar e criticar de forma embasada, enfim. A gente faz isso por escrito, para não virar um caos. E aí depois o designer apresentador passa em todos os post-its e conversa um pouco com a turma que criticou ali. Ele é o dono do design, então ele faz o que ele quiser com esses pitacos e essas críticas, essas orientações. Mas o que a gente viu existe um alinhamento visual que, quando a gente faz o alinhamento ali na dele, falado, ele não é tão rico para os designers quanto isso. E também o que a gente aprendeu muitos designers olham e falam, nossa, eu estava fazendo tal coisa, por que você não usa componente tal? Então, na verdade, o medo de crítica, que às vezes quando eu falo do critique, as pessoas me perguntam, nossa, mas e as pessoas não ficam meio incomodadas e tal? Não ficam, porque é muito colaborativo e a gente vê que a gente amadurece em relação à crítica. A gente não faz mais críticas do tipo, achei feio, que não leva ninguém a lugar nenhum, certo? Tudo bem, tem gente que ainda está falando assim, porque está incomodado e não sabe estruturar uma crítica. Mas também a gente pode ajudar essas pessoas. Mas dentro do design, alguém falar isso é feio, é um pouco complicado, a gente precisa amadurecer essa crítica. Enfim, e aí acabou sendo muito colaborativo, porque as pessoas fazem isso de uma maneira muito legal no tom de troca mesmo. A gente ganhou muito com o critique. E não tem porradaria, não tem nada disso, que já me perguntaram também, vocês não brigam? Eu falei, tipo, acho que não. Além de alinhamento, que também é bem esperado desse ritual, a gente melhorou muito a capacidade de argumentação. Então, os PMs vieram falar comigo que, nossa, vocês estão muito mais alinhados, eu não preciso agora fazer o meu corre entre squads. E segurança emocional. Acho que todos os designers estão muito mais à vontade de fazer críticas, sem aquela coisa, meu Deus, e aí? Vou falar um negócio, a pessoa não vai gostar? Acho que a gente passou um pouco dessa fase e a gente está num momento muito mais legal. Meu Deus, eu passei de volta. Tá vendo, gente? Não sei usar hardware. Design Day é uma iniciativa que a gente faz olhando ali para a cultura da empresa. Então, uma vez por trimestre, a gente faz um eventinho com 3 palestras, em que a gente abre o processo de design para toda a empresa. Então, assim, qualquer pessoa que trabalha no quinto andar pode se inscrever e vai. E é muito bacana, porque eu acho que desmistifica um tanto o nosso trabalho. Então as pessoas se ligam que a gente não tem ideias malucas no chuveiro, né? Elas entendem que design é processo. E assim, todo mundo sabe o que a gente lançou no app, mas quase ninguém sabe como é que a gente chegou naquela solução. Então, o que a gente percebeu é que todo mundo quer muito saber. A gente, quando montou o primeiro, falou, mas será que alguém vai topar vir?
E, na verdade, virou um evento de sucesso. As pessoas sempre me pedem, queria vir no Design Day, não deu. Ou quando vai ter. E é super bacana porque também tem um efeito colateral que as pessoas aprendem seu nome, elas sabem onde você está, então tira aquele... A gente fala tanto que a gente não gosta de silo, mas eventualmente a gente faz o nosso próprio silo na nossa empresa, porque a gente é muito descolado e tal, as pessoas, nossa, aquela pessoa chegou de bicicleta, e aí ela não vai conversar com você. Enfim, então a gente tem mesmo que convidar as pessoas para essa troca. A gente fez 7 edições nesses 2 últimos anos. A gente sempre tem um no final do ano que é a retrospectiva com a Glória Maria. Mais ou menos 20 talks e mais ou menos 40 pessoas por sessão. A gente também tem inteirado nisso para entender qual é o melhor horário, se a gente faz de manhã, de tarde, de noite, mais pessoas, menos pessoas, enfim. E aí, como eu falei, é super bom para desmistificar, engajar. E acho que os designers também sentem muito orgulho de dividir seu processo, as conquistas, criam um clima de time maior do que só o time de design, assim. Enfim, o que eu queria dizer com tudo isso, tentei trazer aqui uns exemplos e tal, mas no fundo, isso tudo é para exercitar a tomada de decisão. Então... não só as decisões de design que a gente faz todo dia, mas outras decisões em relação à operação, à liderança, como é que a gente exercita tudo isso. Acho que o que eu estou aprendendo nesse ano é que a gente não precisa falar, ou não basta falar sobre autonomia, ownership e liderança, que a gente fala pra caramba, são palavras até desgastadas um pouco na nossa cultura, no que a gente faz. Eu acho que mais importante do que a gente falar sobre isso é a gente estruturar oportunidades para a gente exercitar isso. Então, como é que um dia eu vou ser líder e não sei o quê, se eu nunca fiz isso antes? Então, eu percebi que a gente tem que exercitar tudo isso sempre. E esses projetos que a gente tem feito têm ajudado nisso. Então, para finalizar, eu acho que a gente tem que acreditar na nossa equipe, desafiar a nossa equipe e construir junto com ela, porque a gente tem que achar a melhor maneira de trabalhar junto. Não existe o jeito eficiente da Letícia no 5º andar. A gente está sempre tentando descobrir como é que a gente, em grupo, com as 15 pessoas, não vou falar o nome de 15, que vocês vão ficar cansados, mas como é que a gente junto, a gente realmente é eficiente e é um grupo que entrega valor no 5º andar. Obrigada.